O Banco Central dos Estados Unidos voltou a cortar os juros do país hoje. A decisão foi por uma redução de 0,25 ponto percentual para a faixa de 4,5% e 4,75%. O corte foi menor que o da última reunião, quando o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu diminuir os juros em meio ponto percentual, depois de passar 4 anos sem fazer ajustes nas taxas. Essa redução também deve ter efeitos no Brasil. A decisão do Banco Central norte-americano foi unânime e veio alinhada com as expectativas do mercado financeiro, que agora aguarda novas orientações por parte do presidente da instituição sobre os próximos passos na condução da política monetária dos Estados Unidos. E a vitória de Donald Trump promete trazer mudanças significativas na política econômica mundial. Para explicar os impactos do mandato do novo presidente, nós vamos conversar agora com o advogado Emanuel Pessoa, que é especialista em direito internacional e doutor em direito econômico. Olá, doutor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Tudo bom? Tudo ótimo. Doutor, eu queria começar, a gente mostrou o Trump e falando sobre Putin agora há pouco. Eu queria te perguntar como que a Rússia recebe essa vitória do republicano. Inclusive, a gente mostrou também que Putin falou que está aberto a restabelecer o diálogo com os Estados Unidos, algo que não acontecia mais enquanto Joe Biden presidente. Trump também já chegou a dar declarações dizendo que se fosse ele na presidência, ele conseguiria terminar com essa guerra entre Rússia e Ucrânia no dia seguinte. Então, o que a gente pode esperar dessa relação a partir do ano que vem? Existe um ponto que às vezes é até um pouco difícil de se entender, mas normalmente a paz se conquista quando você é forte. Porque os seus inimigos não querem brigar com você ou discutir com você. E a isso se soma um caráter de imprevisibilidade, que nas relações internacionais chama de madman, o homem maluco. Então, não se tem nenhuma dúvida de que o Joe Biden, por exemplo, não entraria numa guerra em larga escala contra a Rússia ou contra a China, ou que ele usaria um armamento americano mais sofisticado, mesmo bombas atômicas. Já com Donald Trump não existe essa certeza. Ele tem a ideia da imprevisibilidade, aquilo que se chama a teoria do madman. Então, os adversários geoestratégicos, eles têm muito mais receio do Trump do que eles têm de qualquer outro dos candidatos que estiveram nos últimos anos em disputa nos Estados Unidos, como até mesmo a Hillary Clinton, embora ela fosse muito mais dada a questões de guerra, porque ela não tinha um quê de imprevisibilidade. Então, os russos sabem que com o Donald Trump as sanções poderiam ser muito mais fortes, ele poderia enviar uma ajuda militar massiva. Então, é uma situação bem diferente daquela que eles imaginam com o Joe Biden, que foi o sujeito que comandou a retirada no Afeganistão, no qual um punhado de beduínos com fome, famintos, se apossaram de mais de 80 bilhões de dólares em equipamento americano deixado para trás. Então, são situações completamente diferentes. Tanto é que a moeda iraniana chegou ao valor mais baixo na história por conta do medo das sanções que o Donald Trump vai aplicar no Irã e da possibilidade dele dar um apoio muito mais forte a Israel, inclusive com suporte militar. Manuel, a gente viu há pouco nas nossas reportagens essa fala de Joe Biden falando sobre a transição, convidando o Donald Trump para a Casa Branca, a equipe de Donald Trump já aceitando esse convite. Essa transição pacífica, sem uma intensidade que houve há 4 anos atrás, pode facilitar Donald Trump para a implementação das suas medidas internas econômicas? Ele que tem uma lista grande do que ele promete fazer já no primeiro dia de mandato. A transição nos Estados Unidos sempre é pacífica, independentemente da retórica eleitoral. Inclusive, o Donald Trump já aceitou, recebeu uma ligação do Joe Biden para vir aqui na Casa Branca, vamos bater um papo, você foi eleito, vamos ter que fazer a transição. Já aceitou e já disse que vai, que quer trabalhar para resolver os problemas americanos. Então, existe a campanha, existe o dia depois da campanha. No dia depois da campanha, os ânimos têm que abaixar e se acalmar. No Brasil, a gente precisa aprender isso, porque o que a gente vê no Brasil é que tem terceiro turno quase que em todas as campanhas, seja para presidente, para governador, para prefeito. Mas nos Estados Unidos, a lógica segue um pouco diferente. Eles entendem, já que é um sistema basicamente bipartidário, não que só tenha 2 partidos, mas que só 2 têm chances reais. Então, eles entendem que é o seguinte, olha, o outro lado ganhou, vamos para a oposição mostrar que a gente pode trabalhar melhor e mostrar os problemas deles, para que daqui a 4 anos nós que pegamos o poder de novo. Então, essa transição nos Estados Unidos sempre costuma ser muito pacífica e muito tranquila,
que é um momento de informação, no qual a equipe do presidente que vai entrar vai se inteirar das coisas como estão acontecendo por dentro na máquina pública, porque é diferente do que se anuncia daquilo que acontece como a engrenagem gira. Assim, no primeiro dia, eles já podem iniciar o governo funcionando em uma velocidade normal, em vez de terem toda aquela curva de aprendizado. Muito tem se falado aí sobre os riscos para a economia mundial. A gente não sabe ainda exatamente quais são as medidas concretas que ele vai tomar, se isso será logo no início do governo. Mas, se ele seguir essa linha protecionista que ele vem tanto falando, mais acentuada ainda do que foi no primeiro mandato, há riscos reais para o comércio global? As bolsas de valores americanas tiveram o melhor dia da história após a eleição presidencial com a eleição do Trump. Ao contrário, as empresas americanas acreditam que o valor do mercado acionário vai chegar em níveis muito altos. Eles acreditam que Donald Trump vai diminuir certas regulamentações, burocracias desnecessárias. Nós brasileiros sabemos muito bem que o Estado, às vezes não, né? Praticamente sempre, é um peso gigantesco nas costas do empreendedor e do trabalhador. Basta você ver quando você precisa de um carimbo de uma repartição pública, você precisa camelar em 50 repartições públicas para descobrir quem tem que assinar um papel. Então, a ideia dele é diminuir essa burocracia para facilitar a vida do empreendedor americano. E aí você precisa entrar nisso numa questão relativa às tarifas. Ele realmente quer impor tarifas na base industrial para que as indústrias que queiram vender para o mercado consumidor americano, que ainda hoje, embora não seja o maior, é o mais importante mercado consumidor do mundo, essas empresas têm que produzir nos Estados Unidos. Então, se, por exemplo, uma empresa chinesa que fabrica calçados quiser vender os calçados para os clientes norte-americanos, teria de instalar uma fábrica nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista da economia americana, ainda tem que se ver se isso não vai gerar inflação, porque os Estados Unidos são um país muito dependente de importações de vários produtos. Do ponto de vista do comércio mundial, o que nós vamos ter, se ele implementar o programa econômico prometido, é uma redução do ritmo do desenvolvimento do comércio global e, com toda certeza, a China vai ocupar mais espaço nas relações globais comerciais, porque a natureza não gosta de vácuo. Então, se os americanos se retiram, ainda que pouco, do comércio internacional, os chineses certamente irão lá preencher o espaço e com o governo do Donald Trump, por mais que ele esteja estimulando a economia interna, nós podemos ver o mundo caminhar cada vez mais para o domínio geopolítico chinês. Emanuel, uma outra medida, e essa polêmica, é sobre a relação com os imigrantes ilegais. Donald Trump, durante toda a campanha, prometeu uma deportação em massa. Do ponto de vista legal, isso será possível ser realizado? E do ponto de vista econômico, isso também é possível ser realizado, uma vez que a economia americana usa muito desses imigrantes como uma mão de obra barata em áreas ali que os americanos não vão trabalhar. Então, como colocar na balança isso para não afetar a questão econômica do país e também não esbarrar com problemas até da Constituição americana em deportação em massa? Tem alguns aspectos a serem considerados aí. O primeiro é o seguinte: se um sujeito entra na minha casa contra a minha vontade, sem o meu convite, eu posso sim expulsá-lo, certo? Existem, obviamente, algumas questões legais sobre quanto tempo ele vai ficar, não vai ficar, se ele vai ter a posse, não tem a posse, mas a rigor, se o sujeito entra na minha casa, eu posso sim expulsá-lo. Então, se nós considerarmos que o país é a casa dos cidadãos, você teria que eles têm o direito de expulsar aqueles que entraram ali fora da lei. Contudo, o ponto que você colocou mais importante é o ponto da economia. A gente percebe, e isso é algo que se fala pouco, mas uma das razões pelas quais a economia americana ela cresce continuamente e que ela mantém níveis relativamente elevados de crescimento, quando você compara com a Europa, são dois. Primeiro, a produtividade americana é mais alta, tá? E o segundo é que você tem uma contribuição líquida da imigração, porque você aumenta tanto o mercado consumidor quanto você aumenta a mão de obra. Isso faz com que os salários americanos, embora eles sejam altos, essa questão de ser o salário mais baixo relativo, porque um atendente no Starbucks nos Estados Unidos faz 22 a 25 dólares por hora, o que hoje aí vai dar quase 120, 140 reais por hora. Se a gente parar para pensar que o trabalhador brasileiro não faz isso nem de longe, o salário é mais alto. Claro, você tem que ajustar para o custo de vida, mas ainda assim vale a pena para muitos imigrantes ilegais
correr o risco de cruzar a fronteira para conseguir mandar um dinheirinho de volta para as suas famílias. Tanto que são algumas dezenas de bilhões de dólares por ano que os imigrantes mexicanos enviam para o seu país com o trabalho que eles têm nos Estados Unidos. Então, o grande problema aí é que você já teve uma relativa incorporação de um volume muito grande desses ilegais na economia americana, tanto que a presença deles afetou pouquíssimo, 0, alguma coisa, nos índices de desemprego da economia americana. Por quê? Porque a economia americana está crescendo num ritmo que está permitindo a absorção dessa mão de obra. Eles estão numa situação de pleno emprego. Então, remover esses imigrantes em massa, como o Trump falou, pode sim gerar uma dificuldade para a economia americana mais adiante, diminuindo o PIB potencial. Talvez um caminho melhor que ele adotasse fosse conseguir fazer o que a gente chama de veto, que seria a análise dos imigrantes. Por exemplo, existem vários membros de gangues, como o Trem de Aragua, da Venezuela, que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e foram deixados soltos por conta das políticas que o Joe Biden implementou, que era a ideia de não encarcerar as pessoas que tinham entrado ilegalmente e simplesmente deixá-las que viessem a comparecer a audiências similares à nossa audiência de custódia. Isso não funcionou, a gente viu que a criminalidade aumentou em certas regiões dos Estados Unidos, isso é um fato, mas evidentemente vai ser um problema econômico também se livrar desses imigrantes. Então talvez andaria melhor o Trump se ele conseguisse fazer a análise dos antecedentes dos imigrantes ilegais e aqueles que efetivamente são criminosos, pessoas que não vão ser desejadas, afinal de contas, você não quer convidar para sua casa um ladrão, né? Ou um bandido violento, ou alguém que bate em criança, mulher, o que for. Então, talvez fosse melhor ele conseguir fazer essa análise e expulsar esses imigrantes em si. Mas o que é garantido é que a fronteira realmente vai ficar muito mais rigorosa a partir do primeiro dia do mandato dele. Só para a gente encerrar, te perguntei agora há pouco como que a Rússia recebia a vitória de Trump. Quero que você explique para a gente agora como a Europa recebe, se há motivos de preocupação. A gente vem falando que Trump pode enfraquecer a OTAN, aí menor financiamento, acaba esse custo sendo gerado aí para os países da Europa, que isso pode pressionar as finanças públicas desses países. Há motivos também reais de preocupação por lá? Na verdade, eu acredito que se os países europeus realmente parassem de colocar isso sobre uma questão ideológica, mas colocassem isso sobre uma questão prática, a eleição do Trump, e eu acredito que eu seja minoritário nessa percepção, a eleição do Trump poderia fortalecer a OTAN. Por quê? Muitos países da Europa, os participantes da OTAN, eles não cumprem o compromisso mínimo de gasto em proporção ao tamanho das suas economias. Com isso, eles têm forças militares muito mais fracas do que deveriam, contribuem muito menos com a aliança e, por conta disso, efetivamente, eles têm suas forças armadas fracas. E isso daí acaba fazendo com que você tenha uma dependência gigantesca das forças armadas americanas. Você parar para pensar, embora os Estados Unidos tenham forças de resposta rápidas no continente europeu, eles não têm milhões e milhões de soldados na Europa. Então, seria muito importante que os países europeus realmente cumprissem com as suas metas de gastos militares, o que fortaleceria a OTAN, ao contrário, porque você teria uma contribuição militar proporcional de cada país envolvido. Isso iria aumentar o número de tropas, isso iria aumentar o investimento em tecnologia, iria aumentar o investimento em inovação. Então, tudo depende do ângulo que a gente olha. Se a reclamação do europeu, eu não queria gastar esse dinheiro porque eu estou acostumado com dinheiro gratuito americano, sim, é péssimo para a OTAN. Mas se você encarar isso como um líder europeu que disse, ok, acabou o lanche de graça, acabou o almoço grátis, eu vou ter que fazer o investimento, bom, você vai contratar mais soldados, você vai contratar mais marinheiros, você vai contratar mais pilotos, você vai ter mais armamento, você ter mais capacidade de defesa, você vai poder se defender de uma eventual agressão de qualquer país com muito mais facilidade. Então, acho que é o contrário. Se os países europeus cumprirem, veja, isso é um acordo. Ele não está pedindo para o país europeu fazer nada além do que já está combinado. Aquilo está combinado. Eu acho que, com o tempo, quando as pessoas se acostumam a receberem algo de graça, elas acabam parando de cumprir com o que é combinado. E, na verdade, o combinado é que eles têm que gastar esse percentual mínimo do PIB. E agora vão ter que gastar. E isso vai fazer uma diferença positiva para a Europa muito grande no médio e no longo prazo. Então, eu acho que eu sou minoritário, mas eu acredito que se os países europeus pararem de ter a reclamação ideológica e forem para a prática e aplicarem o dinheiro da OTAN que eles têm que aplicar, sim, a OTAN vai ficar mais forte. Certo, Manuel. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau.